Olá, está começando agora mais uma Ação e Cidadania. Hoje vamos conhecer a Associação Viva e Deixe Viver, que há quase 2 décadas transforma a vida de crianças e adolescentes durante o período de internação em hospitais. Aqui comigo o diretor e fundador, Valdir Timino. Obrigada pela presença, Valdir. Muito obrigado, você e a toda a audiência. Também recebemos o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que é do Conselho Fiscal da Associação e também contador de histórias. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado. Agradeço o convite. Para começar, pessoal, como que surgiu a associação? A associação surgiu a partir de uma experiência vivida, primeiro na infância. Meus avós sempre estimularam o lado voluntário dos seus netos, mas nos anos 90 eu morei nos Estados Unidos e fui compreender um pouquinho o valor do trabalho voluntário, da hora qualificada, que se a gente fizesse uma comparação no mesmo período no Brasil ou até agora, o voluntário aqui ainda tem uma visão muito assistencialista, enfim. Levar isso para um lado profissional foi a maior intenção, né? E lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de entender como é que se treinava, capacitava constantemente um voluntário dentro da saúde. A gente sempre diz que ser voluntário em qualquer causa é muito importante. Mas dentro da saúde você vai ter que lidar com sentimentos, com emoções. E aí a gente acabou organizando um processo de capacitação de voluntários que nos ajudasse a entender o quanto nós poderíamos ser muito bem aproveitados junto com a equipe da saúde, né? Eu brinco que o desembargador que está aqui do meu lado foi um grande divisor de águas quando a gente começa a querer entender mais sobre políticas públicas, sobre direito da criança, porque a gente hoje impacta 61% das crianças que nós atendemos, são quase 90 mil crianças ano, são crianças da primeira infância. Então, acho que o desembargador pode falar muito bem que se a gente cuidar bem da primeira infância, a gente está cuidando de um Brasil novo, né? Vai ter um futuro melhor, né? Nós não podemos descuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Se a gente pegar a nossa Constituição Federal e mesmo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos verificar que nessas leis absolutamente importantes, principalmente a Constituição, que é a lei maior, que está lá que crianças e adolescentes, eles são prioridade. E se você for verificar, na verdade, é letra fria da lei. Crianças e adolescentes continuam não sendo prioridade e cabe a cada um de nós, né, independentemente do que faz, buscar efetivamente essa prioridade para as crianças e para os adolescentes. Ótimo. E por que vocês resolveram fazer essa transformação por meio da contação de histórias? Então, eu acho que a humanidade nasceu contando histórias, né? Na verdade, eu trabalhava e trabalho ainda na área de comunicação, sou professor na Fundação Armando Álvares Penteado na área de comunicação e como publicitário eu sei exatamente com quantas inserções de 30 segundos a gente impacta uma criança a querer um brinquedo, a querer um alimento, que muitas vezes aquele alimento ela nem tem consciência que vai fazer mal para ela. Então, se com poucas inserções a gente consegue convencer ou criar desejo onde não existe, imagine você ficar meia hora com uma criança mostrando um livro, trocando ideias sobre o livro, sobre a história. E se não é um livro, a criança às vezes quer brincar, porque no nosso país também a motivação pela leitura começou nesses últimos tempos. Nós não temos ainda formação de leitores, então nós estamos ajudando nesse processo. O Viva Na permeia muito a importância da contação de história, mas mais do que nunca a promoção do livro e do brincar, né? Fato que há 10 anos nós estamos dentro da psiquiatria do Hospital das Clínicas e nós só entramos porque fizemos uma pesquisa e descobrimos que 70% dos pais que têm filhos com transtornos mentais não brincam, não contam história, não. Então, nesses últimos 10 anos, nós estamos transformando esses pais em terapeuta dos seus próprios filhos, sob o comando de diversos profissionais da área da psiquiatria e tem a doutora Marisol que acompanha todo o nosso trabalho. E o desembargador também acompanha esse projeto porque é uma pesquisa contínua. A gente está falando de mudança não propriamente de comportamento, mas de um status mesmo da sociedade, dos pais perceberem o quanto o tempo
despertar o tempo do brincar dentro de casa, quer dizer, abrir esse espaço para o Era Uma Vez é importante. Então, o contador de história tem esse poder, né, de muitas vezes satisfazer a criança no desejo que ela está num momento triste, angustioso, branco, dor, sofrimento. Então, a gente descobriu um oásis ali onde a criança pode ser o que ela é, o que ela quer, né? E numa história ela pode ser tudo aquilo e a gente também pode ser tudo aquilo que o livro está dizendo, né? Ótimo. E por trabalhar com crianças, né, muitas vezes em situações debilitadas, vocês tiveram algum tipo de dificuldade para começar com esse projeto no início? No início a gente tinha muita dificuldade com as terminologias médicas. Vamos dizer que a gente começou dentro da saúde, mas hoje a gente está na educação. Esses 20 anos nos levou para dentro da educação. Mas o sentimento que a gente tinha era como se aproximar e acolher a equipe da saúde para entender que a gente não estava ali para atrapalhar um processo, mas para ajudar, né? A visão de quem trabalhava em hospital, quando nós começamos a trabalhar, era outra, não é? Eles nos viam como chatos que estavam ali atrapalhando. Hoje é completamente diferente onde nós estamos, não é? Nós ganhamos esse espaço, não é? Um espaço de simpatia e de amizade e de companheirismo com eles próprios, não é? Quer dizer, quantas e quantas vezes os próprios médicos, eles chegam a empurrar a gente para dentro do quarto, né, dizendo, agora é com você, tô fora e tal. Então, a visão hoje é outra, mas no início não era fácil, né? No início, principalmente eu que tenho uma vocação toda para palhaço, né? Cada vez que eu entrava num quarto com nariz de palhaço, por exemplo, e tinha um médico lá dentro, ele dava aquela olhada furiosa. Pô, pera, eu estou aqui, não me atrapalha. Hoje a coisa já é um pouco diferente. Um pouco não, muito diferente. Eu acho que houve uma evolução muito interessante nisso que o Malheiros está colocando. Na verdade, o Malheiros para nós não é Malheiros, é o Totó, né? Que ele ganhou esse apelido carinhoso das crianças, do próprio Emílio Ribas. Quando a gente coloca de fato que em algum momento a gente conseguiu acolher ou criou-se uma empatia muito grande entre os profissionais da saúde e a gente, porque eu não estou contando história para a criança, eu estou contando para a criança, mas envolvendo os profissionais da saúde e a família. Então, a criança é a prioridade, mas todo esse conjunto de pessoas que estão ao nosso entorno é como se estivesse em torno da fogueira, contando história, trocando experiências, brincando. Então, hoje nós somos prescritos, só para você ter uma ideia. Então, o voluntário chega, a enfermeira já sabe, olha, João vai fazer uma cirurgia, precisa de uma história de coragem. O Pedro não quer fazer o exame porque é dolorido. Então, a gente já vai com certas informações, ou como que eu posso me apropriar hoje de conteúdos, literatura. Então, no passado, não tinha livro que se falava de morte para criança, não tinha livro que se falasse sobre perda, sobre dor, sobre comportamentos que vai ter a partir de um tratamento. Então, a criança que vai ser tratada para o câncer, ela vai perder cabelo, e ela não entende tudo isso. Então, os contadores de história passaram também a se apropriar de certos conteúdos, e eu diria, a gente não só foi atrás, mas a gente desenvolveu conteúdos, né? Nós temos hoje mais de 38 obras literárias que falam sobre alimentação, sobre acolhimento, sobre a dengue, sobre... Enfim, a gente foi traçando processos que nos abriram as portas para o conteúdo. Então, hoje, a gente tem um processo de capacitação do nosso voluntário que já virou disciplina em algumas faculdades. Ou seja, eu não estou mais formando somente o voluntário que me procura da sociedade, mas eu estou formando o futuro médico, a futura enfermeira, o futuro fisioterapeuta, quer dizer, todos que quiserem utilizar a arte de contar a história como um recurso, uma ferramenta para melhorar as relações interpessoais, todo mundo acaba ganhando, né? Ótimo. E com quantos voluntários vocês trabalham hoje? Hoje, nós fechamos o nosso balanço de 2017, são 1.400 voluntários em 90 hospitais no Brasil. São 6 estados do Brasil que nós estamos, 20 cidades. Então, é um batalhão de pessoas
Esse curso é um curso de 30 horas, mais 18 de vivência dentro da saúde. E se ele descobre que não é saúde, ele pode pegar esse conteúdo e levar para um asilo, para uma creche, ele leva para onde ele quiser. Ele se formou contador de história, mas com essas noções de ser um cuidador, né? A gente alia a contação de história, mais os cuidados que ele pode dar quando ele está narrando uma história. Ótimo. Como foi essa expansão da associação para fora de São Paulo? Então, nós recebemos primeiro um convite da Bahia, uma diretora da Secretaria de Esporte e Cultura nos ligou e falou, olha, a gente tem um projeto chamado Saveiro Literário, que a gente leva a contação de história para a Bahia de Todos os Santos dentro de um saveiro. Mas eu adoraria levar a contação de história dentro de hospitais. E aí o primeiro hospital foi o Roberto Santos, um hospital que tem como vizinhança o bairro Cabula Beiru, onde você tem mais de muita gente pobre, muita gente sem informação. Então, a gente levou o primeiro grupo para dentro desse hospital e começamos a fazer uma parceria com outro parceiro, que é a Universidade do Estado da Bahia. E ali nós entramos dentro da comunidade, foi onde o Viva Educação nasceu, né? Eu diria que a gente entra dentro da Bahia, dá um salto quântico. Nós temos até uma colaboradora que eu amo, que é a Mabel Veloso, irmã do Caetano, que nos ajuda lá na Bahia, na formação dos voluntários. Mas a gente percebeu que se a gente está dentro de um hospital e a criança tem que atender, a gente tem que respeitar todos os direitos dela, então, enquanto ela está doente, tem que ter brinquedoteca. Então, é lei de 2005 para cá. Então, nós nos apoderamos desse... Porque muitos hospitais não têm o brinquedotista, a pessoa... Muitas vezes ela não é contratada, então os voluntários fazem um bom papel dentro desse contexto. Outra coisa que nós percebemos e nós ajudamos a impulsionar e a promover até hoje é a política de humanização da saúde. Então, desde 2001, Ano Internacional do Voluntário, a gente faz fóruns pelo Brasil como um todo, mostrando as boas práticas da saúde entre os hospitais parceiros da Viva e Deixe Viver. E acho que o terceiro ponto primordial, criança doente, crônica, tem que continuar estudando, ela não pode perder. Então, a classe hospitalar. Importantíssimo, né? Importante. Quer dizer, a gente olha também para as políticas públicas que, de uma certa forma, né, são leis, têm que ser cumpridas, e a gente, junto com os hospitais, acabam desenvolvendo essas parcerias e fortalecendo. Eu lembro que a gente iniciou nosso trabalho no Emílio Ribas, não tinha nada disso. A gente brincava no corredor. Começamos na raça, né? Começamos. Hoje tem toda uma capacitação, um treinamento. Eu trabalhava já com adultos na saúde desde 84 a 85. Uma coisa é a trágica morte de um adulto, outra coisa é a morte de criança. Quer dizer, os nossos voluntários, eu próprio, no início, sem um treinamento maior com morte de criança, era muito difícil. Hoje, a gente tem toda uma capacitação e é evidente que nós vamos continuar sentindo, nós vamos continuar ficando tristes, etc. Mas nós vamos reagir de uma outra maneira muito mais saudável para todo mundo, diante do impacto, que é o impacto inevitável da morte, né? A gente sempre diz, nesse contexto, que o cidadão que nos procura, ele vem com a vontade, e a gente educa essa vontade. Porque ele diz, eu quero ser voluntário. Aí ele já começa a trazer especificações, né? Eu quero ser voluntário que vai contar a história para a criança que só quebrou o dedão do pé. Eu falo, olha, a gente não está nessas, a gente não consegue ainda essa especialização, entendeu? Tão grande. Então, para nós, é um encontro. Eu abro uma porta e dentro daquele âmbito eu vou ter encontro. Então, eu não sei se ela está com o dedo quebrado, se ela está com a cabeça quebrada, se ela está ali há 6 meses, se ela... Então, é aquele encontro que vai me propiciar. E, de fato, como o Malheiros falou, às vezes a gente fica triste porque perdeu aquela criança, ela não teve alta, ela morreu. E a gente acompanhou um processo. Então, nós temos um cuidado também muito grande em atender essas necessidades do voluntário que, às vezes, ele entristece e vê. Então, nós temos uma área, assim, generosíssima. São profissionais da área de psicologia, psiquiatria, que estão no Viva, são voluntários que doam parte do seu tempo acolhendo esses nossos voluntários, né? E dizendo, olha... Uma morreu, mas tem mais 100 aí na fila precisando de um apoio. Tá ótimo. Próximo bloco a gente continua falando sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Não saia daí.
Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje falando da Associação Viva e Deixe Viver. Eu continuo na presença do diretor e fundador Valdir Timino e do desembargador Antônio Carlos Malheiros. Pessoal, nesses 20 anos de trabalho da associação, quantas histórias vocês já devem ter presenciado, né? Tem alguma que vocês lembrem até hoje que tocou vocês bastante? Olha, tem coisas fantásticas, né? Aquele menino que numa véspera de Natal, né? Eu fui no Pavilhão dos Queimados, que não é o meu local de atuação. Meu local de atuação é no Hospital Emílio Ribas. Mas eu já tinha trabalhado no Pavilhão de Queimados do HC e essa véspera de Natal eu estava lá. E tinha um menino que estava tão queimado, tão queimado, tão queimado, que ele não tinha rosto, né? E eu passei a tarde inteirinha conversando com ele, brincando com ele, ele não se moveu. E eu me recordo que lá pelas 18 horas eu me perguntei, o que você está fazendo aqui? Você está conversando com um menino que não se mexe, né? Será que ele está percebendo você? Será que ele quer você? Vamos embora. Quando eu estava lavando minhas mãos para ir embora, eu senti um puxão no jaleco, né? E era aquele menino sem rosto que me disse o seguinte: tio, pode não parecer, mas eu estou sorrindo, né? Quer dizer, são coisas muito, muito, muito marcantes. E como essa história, eu teria muitas outras, o Valdir tem outras tantas. Isso vai acontecendo na vida da gente e vai marcando. Quer dizer, cada vez que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Vem uma resposta. Vem uma resposta. Olha, o que você está fazendo aqui é isto aqui. Tá eu certo? acho que quando a gente de fato olha para a missão da Viva, que é de fato transformar aquela ambiência num espaço mais gostoso, agradável, feliz, terapêutico, né? A gente se brinca que nesses 20 anos a gente ganhou essa estrela. Foi a única vez que nós mexemos na nossa missão, dizendo, olha, vocês também são terapêuticos, vocês de uma certa forma trazem esse consolo. Uma das coisas que me chama muito a atenção são os pais. Pai, ser masculino, que é o cara que nunca tem tempo, nunca brinca com o seu filho. E a gente tem diversas histórias que me comovem quando a gente está no quarto, todo mundo brincando, tá o pai, tá a mãe, e a gente fala, agora é a hora de ir embora. A criança, muitas vezes, já fez assim, não vai embora agora não, meu pai está brincando, ele nunca brinca comigo. Quer dizer, a criança precisou ficar doente, ter uma intervenção para o pai perceber que o brincar é saudável, que o brincar é bom, e não quando a criança fica doente, mas todo momento, né? Então a gente colhe alguns frutos, inclusive foi feita uma pesquisa que mostrou que 73% dos pais impactados pelo contador de história da Viva e Deixe Viver vão ler mais para os seus filhos, né? Então isso nos comove porque a gente fala, espera um pouquinho, eu estou contando aqui para a criança e tem alguém percebendo essa ação. Então eu volto naquilo que eu falei no início, nós estamos dando inserções de positividade, de motivação de vida, de leitura, nós estamos dando um bom exemplo para aquela criança e para aquela família, né? Os nossos contadores de história, depois que atuam, eles registram a participação dele hoje num diário digital. Então nós evoluímos, hoje nós temos uma escala de humor e dor. Quando eu entrei no quarto, qual foi a minha percepção? Quando eu saí desse quarto, como é que eu deixei esse quarto? A equipe brincou, participou, só deu remédio? Então a gente já começa a ter índices desse relacionamento e dessa percepção que nós temos. Como já fizemos pesquisas também, os profissionais disseram que nós fazemos parte da equipe. Acho que só para você ter uma ideia, para a nossa audiência, todo profissional da saúde é regido pela NR32, que são as normas e práticas do trabalho do profissional da saúde. O que pode e o que não pode. Nós criamos, junto com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a Comissão de Infectologia, a NR32 do voluntário, que ele também tem que se entender como um agente de saúde nesse processo, né? Como que ele pode facilitar uma injeção, um exame, a criança que não quer comer e passa a comer a partir da contação de história. Então, eu digo assim, que o remédio é indispensável, que o carinho é necessário e que esse acolhimento é o que faz a gente perceber as mudanças dentro desse âmbito, né? Ótimo. Já teve alguma vez alguma recusa de pais ou da própria criança e não recebeu no parto? E daí a gente não força. Daí não força. Você entra, você percebe que a criança
não te quer ali naquele momento, vai embora. Volta depois ou... Negocia. Né? Negocia, é. Assim, você não me quer, ótimo, eu estou saindo. A gente sempre percebe que dentro daquele não dela existe um sim. Mas ela tem que dar o sim. Ela é o grande sinalizador. Se ela não quer... Imagine uma criança que, naquele dia, ela não pode dizer não para a injeção, não pode dizer não para a comida, ela não pode dizer não para nada. Aí chega um contador de história e ela dá um não gigante, assim, poderoso. A gente também tem que se tratar, porque você fala assim, puxa vida, eu estou sendo rejeitado. E muitas vezes o adulto não consegue entender essa rejeição. Então nós temos muita gente que fica triste e nos procura depois para falar, olha, recebi muito não, entendeu? Ótimo. Valdir, como que é hoje a situação do financiamento da associação? Então, nós... Há 3 anos nós fomos entendidos, nesses últimos 3 anos pelo Ministério da Cultura, nosso projeto é um plano anual, porque a gente forma pessoas e dá continuidade na capacitação. A gente vem produzindo indicadores de resultado. Nós criamos certos indicadores que a gente tem, então, incentivo, né, apoio de patrocinadores pelas leis de incentivo. Também descobrimos que dentro da área de recursos humanos, muita gente achou o pioneirismo na nossa gestão, ou no nosso trato com o voluntário, ou nas oficinas. Então, muitas empresas nos solicitam que a gente leve isso para o mundo corporativo. Então, já há muitos anos, a gente, até como contrapartida em algumas ações corporativas, a gente desenvolve. A gente entra dentro de editais que o governo muitas vezes disponibiliza. E nós vamos agora, a partir desse ano, né, a partir do 21º ano da associação, a gente vai olhar com carinho a pessoa física, o imposto de renda, né, fazer com que a população acorde um pouquinho para essa necessidade de, quando for pagar o imposto de renda, entender que ele tem uma possibilidade de também ser um cidadão colaborativo dentro dessa ação. Então, nós vamos trabalhar a pessoa física colaboradora. A gente nunca passeou por essa praia. Então, agora nós estamos sentindo a necessidade, porque o Vive é grande, são 1.400 voluntários, e eles também têm o poder de uma certa forma, difundir o nosso trabalho, né? Ótimo. O trabalho que vocês realizam, né, ao longo desses 20 anos, que mensagem vocês têm buscado deixar, o que vocês acreditam que fiquem para as crianças, para os pais, para a sociedade no geral, que passa com esse o trabalho de vocês? Olha, a mensagem você pode fazer efetivamente a diferença, né? Um sorriso que vem, isso pode ter todo um universo nesse pequeno sorriso de uma criança que estava sofrendo. É diferente, você melhorou o mundo 1 milímetro, mas melhorou. Você tem que avançar sempre. Mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está chateado, a gente acaba até nós próprios ganhando com isso. Quantas e quantas vezes, né, a vida de um desembargador é complicada. Eu sou também professor universitário, trabalho demais. E às vezes eu vou desanimado e tal. E saio melhor, quer dizer, as próprias crianças me ensinam a ter esperança, a ter força, a ter uma montanha de coisas. E nisso você vai melhorando um pouco, né, o teu espaço, o que não deixa de ser também uma melhora para todo mundo, para o próprio universo, né? Aquele pouquinho que você faz. Eu já tenho uma visão muito interessante. O Malheiros falou do resultado no final, na ponta, e eu olho pelo meio, né? Quer dizer, sair daquela visão de voluntário assistencialista para um voluntário profissional, valorizar essa hora qualificada que esse indivíduo está doando. Então, desde 2012, nós ajudamos no Marco Legal a falar sobre a hora voluntária. Valorizar o trabalho desse cidadão, que esse cidadão dentro da saúde, eu brinco, se um dia a gente fizer greve de voluntário nesse país, o país para, né? São 49 milhões de brasileiros hoje que põem a mão na massa. Então, assim, essa respeitabilidade de treinar, de capacitar, de informar, de ter esse indivíduo atualizado, de reportar para ele o resultado que ele está produzindo. A gente brinca que, assim, o nosso ideal é atingir os 3 Cs. O C da consciência pela causa,
que está atuando, onde é que você está resolvendo uma situação do país, o C do comprometimento com o seu público, com a instituição que te acolheu, com a instituição que nasceu com a vocação para melhorar a vida do voluntário, né? E a constância. Se você não for constante, ser voluntário uma vez por ano é bacana. Agora, ser voluntário, missionário, botar isso toda semana na sua vida, alguma coisa que seja transformadora, a gente está falando de um outro estágio, né? Só para você ter ideia, o ano passado, essas horas doadas, se eu tivesse que ressarcir essas pessoas, né, que hoje vai para o nosso balanço fiscal, seria equivalente a 5 milhões. Porque o voluntário tem uma hora qualificada, mas ele tira recursos do bolso para ser voluntário. Então, a gente precisa começar a olhar com muito carinho o papel desse cidadão que movimenta o planeta, né? Muito bom. Queria agradecer demais a participação de vocês no programa. Muito obrigada a você, Valdir, e a você também, Antônio. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos imensamente. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma Ação em Cidadania. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.